Olá, gente, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, eu me chamo Priscilene, professora de língua portuguesa, e eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de vozes verbais. O que são as vozes verbais? São as formas com que o verbo ele se apresenta na oração, e essas formas com que ele se apresenta é justamente para nos dizer se o sujeito ele é agente ou se o sujeito ele é paciente. Em outras palavras, para dizer para vocês se o sujeito está praticando a ação, no caso do verbo voz ativa, ou se ele está recebendo a ação, no caso da voz passiva. Existe essa diferença, né, entre o sujeito está praticando a ação e está recebendo a ação. E aí, quando nós falamos em vozes verbais, nós temos 3 classificações. Uma delas é a voz ativa. É quando eu tenho um sujeito que pratica a ação. Então, se eu dissesse assim, via professora, por exemplo, é uma voz ativa. Por quê? Porque a pessoa que está enunciando, né, o sujeito, ele está praticando a ação de ver alguém. Então, por isso ele seria um sujeito agente, né? Ou seja, o meu verbo, ele está na voz ativa. Agora, se eu falasse em sujeito paciente, né? Eu falaria também num verbo que está na voz passiva. E aí, ao invés da pessoa, do sujeito, né, praticar a ação, ele vai sofrer a ação. Então, se eu dissesse, por exemplo, que a professora foi vista, como eu ficaria, né? Ficaria agora em outra situação que não seria mais a de praticar a ação, mas sim a de receber, né? A de sofrer a ação. Então, se eu dissesse vi a professora, eu estaria com o verbo na voz ativa, né? Porque o meu sujeito está praticando a ação. E se eu dissesse a professora foi vista, nesse momento eu estaria com um verbo na voz passiva. Por quê? Porque o sujeito está sofrendo a ação. Então, sempre que eu for analisar as vozes verbais, eu não analiso exatamente apenas o verbo. Eu preciso analisar o todo, né? O contexto da minha frase. Eu preciso analisar o meu sujeito acima de qualquer coisa. As duas partes principais de análise desse tipo de conteúdo é o verbo e o sujeito. E aí, em contraponto, eu tenho um que seria a mistura dos dois, né? Eu teria tanto um sujeito ativo quanto passivo, tanto um verbo que pratica a ação quanto que recebe a ação ao mesmo tempo. Então, se eu dissesse que a professora viu-se no espelho, eu teria aí um verbo de praticação, né? Porque a professora viu-se, ela está praticando a ação de ver alguma coisa. E se eu dissesse que ao mesmo tempo a professora está sendo vista, né? Então tá tendo essa junção de uma ação que está sendo praticada pelo sujeito e de uma ação que está sendo sofrida pelo sujeito. Ou seja, eu tenho um verbo na voz reflexiva, certo? Geralmente tem essa partícula se ou qualquer outra partícula que se refira a si próprio. Deu para entender? Então, recapitulando, vozes verbais são as formas com que o verbo ele se apresenta na oração e essas formas elas podem determinar se o sujeito ele pratica ou se ele recebe a ação. Dessa forma, nós temos 3 classificações. Vamos relembrar. Primeiro, voz, o verbo ele pode estar na voz ativa, que é quando o sujeito está praticando a ação. O verbo ele pode estar na voz passiva, que é quando o sujeito ele sofre a ação. E o verbo ele pode estar na voz reflexiva, que é quando ao mesmo tempo que ele sofre a ação, ele também está praticando. Então sempre está relacionado a si próprio. Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido. Isso é uma forma bem breve de explicar esse conteúdo. Não estou dando toda a atenção que ele deveria ter, porque ele é um conteúdo um pouco mais complexo, mas de cara as vozes verbais é isso, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido e até a próxima.